Boa tarde a todos. O meu nome é Rita Zina, sou arquiteta e exerço funções na Direção-Geral do Território como técnica superior. Queria começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para participar neste encontro de utilizadores da ESRI e a oportunidade de apresentar e partilhar convosco o projeto da Praça das Cidades, que foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a constituição de parcerias entre municípios, tendo em vista a apresentação de candidaturas para a constituição de redes de cidades circulares no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares. A apresentação que vos trago tem início com uma breve apresentação da DGT e da Iniciativa Nacional Cidades Circulares, seguida de uma explicação dos desafios que se colocaram relativamente à constituição destas redes, a solução que nós desenvolvemos, que é a solução da Praça das Cidades, e por fim os resultados. Sobre a DGT, a Direção-Geral do Território é o Serviço Público de Administração Direta do Estado, integrado na área do Ambiente e da Ação Climática, que tem como missão perseguir as políticas públicas de ordenamento do território e de urbanismo, bem como a criação e a manutenção de bases de dados geográficos de referência, tem como grandes áreas de atividade o ordenamento do território e de cidades, a geodesia, a cartografia e o cadastro. Este trabalho que venho apresentar hoje foi desenvolvido no âmbito da Direção de Serviços de Ordenamento do Território e, em particular, da equipa da Divisão de Desenvolvimento Territorial e Política de Cidades. Estas Direção de Serviço e Divisão atuam na área do ordenamento do território e das cidades. Neste âmbito, a DGT participa em projetos como a Política Nacional de Ordenamento do Território, preside a Comissão Nacional do Território, coordena o Observatório também do Ordenamento do Território e Urbanismo, entre várias outras atividades e projetos. No âmbito da política de cidades, participou, por exemplo, na definição da Estratégia de Cidades Sustentáveis 2020, assegura o funcionamento do portal e as newsletters do Fórum das Cidades, representa Portugal em fóruns europeus e programas como, por exemplo, o Urbact, entre outros, e também, e é neste âmbito que surge a Iniciativa Nacional Cidades Circulares, esta divisão assegura a preparação e a coordenação e a gestão de programas de cooperação técnica e financeira dirigidos à promoção de boas práticas de gestão territorial e urbana. Sobre a INC2, a Iniciativa Nacional de Cidades Circulares, que tem como sigla INC2, é um programa do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, gerido pela DGT, com financiamento do Fundo Ambiental e no quadro do Objetivo Transição para a Economia Circular, tem uma dotação de 1,5 milhões de euros e esta programação financeira é até 2023. É orientada para apoiar e capacitar os municípios e as suas comunidades na transição para a economia circular e visa contribuir para melhorar as práticas de planeamento participativo de base local e de aprendizagem em rede para a economia circular através do apoio à constituição de redes nacionais de cidades circulares em torno de 4 temas prioritários. Estes temas são urbanismo e construção, relações urbano-rurais, economia urbana para a circularidade e ciclo urbano da água. O enfoque em cada um destes temas prioritários não exclui que possam ser abordados assuntos de outros temas e deverá sempre ser complementado com temas transversais como a transição digital, a descarbonização, contratação pública e inclusão social. Ora bem, esta constituição das redes cidades circulares, que já estão neste momento em funcionamento desde o final de agosto deste ano, o desafio que se colocou foi realmente criar condições para que os municípios pudessem responder aos requisitos para a constituição destas redes. Estes requisitos definidos nos termos de referência colocavam alguns desafios à participação generalizada dos municípios, como era o objetivo do programa de ANC2, nomeadamente pelo facto de se pretender que sejam parcerias temáticas e não parcerias constituídas por contiguidade territorial. Teria que haver uma associação voluntária dos municípios. Estas parcerias teriam que incluir municípios com áreas urbanas de diversas dimensões, que representassem a diversidade do território nacional e que incluíssem preferencialmente municípios do interior e ilhas. Como é que isto poderia acontecer? Nós desenvolvemos, para facilitar
esta associação voluntária entre municípios, a plataforma de Praça das Cidades, que foi disponibilizada no portal da INC2, na página da Praça das Cidades, e que é uma solução composta por um conjunto de elementos que funcionam de forma integrada. Um inquérito online, através do qual os municípios puderam submeter as suas manifestações de interesse na participação futura numa rede. Esse preenchimento do inquérito online desencadeava a submissão, o envio automático de um e-mail de confirmação da submissão com sucesso dessa manifestação de interesse. Também alimentava um webmap, no qual é visualizada a informação submetida através do inquérito online, e tinha ainda 2 módulos de visualização, pesquisa e análise da informação submetida. Estes 3 módulos que estão aqui representados a azul correspondem então às 3 funcionalidades da Praça das Cidades. Essas 3 funcionalidades nós designamos como manifesto de interesse, encontro parceiros, consulte fichas síntese, e eles eram acedidas através da página da Praça das Cidades no portal. Os municípios puderam manifestar o interesse através do preenchimento do questionário online entre setembro de 2020 e março de 2021, que foi a data em que terminou depois a fase de concurso, e esta manifestação de interesse na Praça das Cidades era voluntária, portanto não era obrigatória. Pretendeu-se apenas proporcionar aos municípios uma ferramenta através da qual eles pudessem publicar e compartilhar as suas ideias, expectativas e aspirações, e deste modo oferecer uma visão ampla e aberta de todos os interesses. As respostas ao inquérito eram disponibilizadas em tempo real. Os conteúdos eram da exclusiva responsabilidade dos municípios, embora fossem verificados sempre pela DGT. Agora, sobre o desenvolvimento da solução de cada um dos módulos. O módulo Manifesto de Interesse consistia num formulário online que foi desenvolvido com recurso ao ArcGIS Survey 123, e, portanto, os municípios preenchiam um formulário para cada um dos temas prioritários que queriam abordar. Preencher informação, por exemplo, relativa à localização geográfica, enquadramento territorial do município, identificavam o tema prioritário, os temas transversais que queriam tratar, explicitavam a relevância do tema para os seus territórios, as suas expectativas, o valor acrescentado na sua participação numa rede sobre o tema selecionado, e no fim preenchiam os dados da pessoa de contacto, que seriam disponibilizados publicamente, e também os dados da pessoa responsável pelo preenchimento e submissão do formulário. Informação esta que não era publicada, servia apenas para um eventual contacto por parte da DGT, caso fosse identificado algum problema relativamente à informação submetida. Para gerar então o e-mail automático, nós recorremos à funcionalidade de criação do webhooks, da aplicação Survey 123 e à aplicação Integromat. Portanto, desta forma foi criado um automatismo para o envio dos e-mails que permitiam aos utilizadores da Praça das Cidades confirmar que tinham submetido com sucesso as suas manifestações de interesse, e também permitia que o Secretariado Técnico da INC2 fosse também sempre avisado, porque recebeu um e-mail que tinha sido submetido a uma nova manifestação de interesse e poderia verificar os conteúdos. O e-mail automático foi configurado para fornecer, portanto, quer aos utilizadores, quer ao secretariado, esse registro dos conteúdos e essa possibilidade de verificação. Os módulos Encontro Parceiros e Consulte Fichas síntese. Estas funcionalidades foram desenvolvidas com recurso ao ArcGIS Pro, ao ArcGIS Online e ao ArcGIS Dashboards. No ArcGIS Pro, nós selecionamos o mapa base, inserimos a ligação à base de dados dos dados recolhidos através do inquérito online, configuramos a informação a representar no mapa, que basicamente são os temas prioritários associados à localização dos municípios, configuramos as janelas pop-up com os conteúdos que no caso da funcionalidade de encontro parceiros eram mais generalistas e no caso da funcionalidade de consulta de fichas síntese eram mais detalhados.
Com esses mapas criados no ArcGIS Pro foram exportados através do ArcGIS Online para dois webmaps, e estes foram então inseridos em 2 dashboards para dar resposta a estas funcionalidades encontro parceiros e consulte fichas síntese. Nos dashboards, então, nós configuramos filtros para a visualização da informação, inserimos gráficos e indicadores e algumas ligações úteis também entre os 2 dashboards e entre estes e o portal de INC2. Estas funcionalidades ainda continuam disponíveis, podem ser consultadas na página da Praça das Cidades, no portal da INC2, e podem ser experimentadas. Portanto, apesar do inquérito estar encerrado porque os concursos já decorreram, a informação que foi submetida continua disponível para consulta. E por fim, sobre o resultado da Praça das Cidades. Como eu referi, portanto, a constituição das redes de cidades circulares, que já estão neste momento em funcionamento, foi feita através de concursos. Estes concursos decorreram durante um prazo que foi relativamente curto, portanto, entre 10 de fevereiro e 5 de março estavam abertas as candidaturas, e de facto a disponibilização da Praça das Cidades, antecipadamente, desde setembro de 2020, permitiu aos municípios interessados estabelecerem os contactos entre si e organizarem-se de modo a responder aos 4 concursos com parcerias que de facto davam resposta e cumpriam os requisitos que tinham sido definidos. A participação dos municípios foi bastante significativa, até excedeu as nossas expectativas iniciais. Por exemplo, no âmbito do concurso sobre o tema Urbanismo e Construção, foram recebidas 36 manifestações de interesse na Praça das Cidades, o que resultou depois se reduziu em 3 candidaturas elegíveis no âmbito do concurso e numa rede selecionada, a rede R2CS, que já está em funcionamento. No âmbito da economia urbana para a circularidade, recebemos 43 manifestações de interesse na Praça das Cidades, 6 candidaturas elegíveis, portanto 6 candidaturas que respondiam aos requisitos do concurso, e foi selecionada também uma rede já em funcionamento, a rede CircularNet. No âmbito do tema das relações urbano-rurais, 47 manifestações de interesse na Praça das Cidades, 3 candidaturas elegíveis e uma rede selecionada. E no ciclo urbano da água, 40 manifestações de interesse na Praça das Cidades, 4 candidaturas elegíveis e uma rede selecionada. Portanto, estes resultados foram de facto, como eu referi, além das nossas expectativas iniciais e são de facto o resultado da disponibilização desta ferramenta da Praça das Cidades, para além do esforço também de comunicação que foi feito quer pela DGT, quer como pelas restantes entidades que integram a Comissão de Acompanhamento desta iniciativa. Portanto, nós temos neste momento em funcionamento 4 redes de cidades circulares que envolvem um total de 28 municípios e que se vão traduzir na constituição de 32 grupos de ação local. E estas redes são, como se pode verificar aqui pelo mapa, redes constituídas por municípios de todas as regiões do país, incluindo territórios do interior e ilhas, como se pretendia. Todos os contactos, esta importância da Praça das Cidades foi destacada pelos municípios que integram as redes selecionadas, mas também, mesmo para os municípios que manifestaram interesse na Praça das Cidades e que não viram as suas candidaturas aprovadas, também terá interesse com certeza e irá proporcionar futuras oportunidades de colaboração, quer entre eles, quer connosco, porque no âmbito da comunicação e da capitalização de resultados desta iniciativa iremos com certeza usar estes contactos.
E termino aqui a minha apresentação, convidando-vos a visitar o portal da INC2 para mais informações, quer sobre a iniciativa, como sobre a Praça das Cidades ou as atividades das redes Cidades Circulares, e a subscrever a nossa newsletter do Fórum das Cidades para ficarem sempre a par da informação, quer sobre esta iniciativa, quer sobre outras notícias e iniciativas no âmbito das políticas urbanas. Muito obrigada.